Às vésperas da eleição que vai escolher o novo presidente do Senado, a disputa para o cargo segue acirrada. O pleito acontece nesta quarta-feira, dia 1º, e para a gente trazer aqui uma cobertura cada vez mais técnica deste momento único da realidade do país, durante todo o programa de hoje a gente vai falar dos candidatos à presidência do Senado, visto que na Câmara a situação já parece bem encaminhada. Bom, mas o candidato precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Se ninguém atingir esse número, a votação vai para um segundo turno. E sobre esta eleição nós conversamos agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que é um dos candidatos à vaga. Senador, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras. Boa tarde ao senhor. Gratidão, Adalberto Piotto. Muitíssimo obrigado pelo convite. Você que está nos assistindo na Jovem Pan, uma honra estar aqui novamente dialogando pelo nosso Brasil. Senador, essa decisão do Senado talvez nunca tenha tido tanto acompanhamento por parte da sociedade. É importante dizer isso, o senhor tem falado isso com frequência, que os brasileiros tomaram gosto por política, mas se discute, por exemplo, nomeação de ministro do Supremo, a eleição do Senado como nunca se discutiu lá atrás. E é o Senado justamente quem pode, de alguma forma, se por acaso apontar esses exageros por parte do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem andado num tempo de ativismo judiciário, quem pode tomar alguma medida. Essas medidas não foram tomadas recentemente, independentemente do julgamento que faça o atual presidente do Senado, também candidato à reeleição. Na sua opinião, o que é possível fazer neste momento? Obviamente que a eleição pode demarcar um novo estilo de um Senado da República, mas na sua opinião, o que é de fato possível ser feito? Olha, Adalberto, em primeiro lugar, a sociedade não aceita o Rodrigo Pacheco continuar. Está muito claro. Eu estive em São Paulo nesta semana passada, conversei em outros estados. Eu gosto de ir nas ruas, nas praças, conversar com quem é de esquerda, com quem é de direita, com quem é de centro, quem é contra governo e a favor de governo. E a grita é geral, por mudança. Então, a Casa, o Senado Federal, precisa se levantar para cumprir o seu dever constitucional, né? Resguardar uma história centenária, bonita do Senado, importante para a democracia, mas que, por omissão, né, por um total indiferença de abusos que ocorreram por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora, mais recentemente, com a dobradinha com o governo Lula, né, a gente vê que o Senado precisa de independência. O Senado precisa ser forte, porque é a última trincheira para o equilíbrio na República. Então, essa eleição é a decisão para os nossos filhos e netos. Eu não tenho a menor dúvida que vai impactar gerações, e eu fico feliz em saber que a sociedade está mobilizada e que ela possa se mobilizar mais ainda até quarta-feira, depois de amanhã, para, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, cobrar o seu parlamentar um posicionamento. Eu defendo o voto aberto, né? Isso é transparência, é uma forma até do senador, do parlamentar, mostrar para a população de que ele está atendendo as pessoas que o trouxeram até aqui. Então, eu estou muito otimista, esperançoso, com a renovação, com a mudança. Por isso que coloquei meu nome. E estou conversando parlamentar, que é uma questão que transcende ideologia, né, política partidária. Isso é a casa se dando respeito. A casa chegou no fundo do poço, o Senado, e ela precisa resgatar para que nós tenhamos democracia e, novamente, liberdade, porque isso o Brasil não tem mais. Senador, 2 pontos sobre o que o senhor disse. Primeiramente, a possibilidade do voto ser declarado aberto, ela depende de um acordo dos senadores, obviamente, antes da eleição. Isso tem que acontecer por maioria de votos ou é uma maioria qualificada, ou seja, precisa-se de muito mais votos, os 3/5 do Senado, para fazer essa alteração dentro do regimento? Olha, dentro do regimento é algo que o Davi Alcolumbre prometeu quando foi eleito. Aliás, ele foi eleito por causa do voto aberto, porque os senadores abriram o voto lá. E não cumpriu, né? Não deliberou nesse assunto na casa. Então, o Supremo Tribunal Federal, numa questão de ordem que foi formulada, o Supremo foi acionado pelo senador Lazier Martins e o Supremo disse que não, o voto é secreto.
Mas, não sei se você lembra, 2019 e também na última eleição aqui do Senado, que o Rodrigo Pacheco foi eleito, nós mostramos o nosso voto. Alguns senadores, em maior escala em 2019 e menor escala na última eleição, mas foi mostrado o voto de forma espontânea. Cada um pode fazer isso. Teve até na primeira eleição que eu participei, uma ameaça tácita, né, ali de, olha, botaram umas reportagens com regimento interno dizendo que senador poderia ser cassado se mostrasse o voto, porque não está no regimento. E naquele momento eu peguei o microfone e disse, olha, se forem me cassar hoje, porque eu estou sendo transparente com a população, aí eu vou para casa feliz, né, sabendo que cumpri a minha missão e que realmente chega de segredismos na República. Tá, senador, do ponto de vista da corrida pelo Senado, as informações que se tem, até porque normalmente o incumbente, né, o atual senador, presidente Rodrigo Pacheco, sempre tem uma capacidade de articulação, ele se elegeu com o apoio do governo Bolsonaro, se distanciou do governo Bolsonaro, agora é aliado do governo Lula. Os números que a gente tem, pelo menos inicialmente, mostrariam ele na frente. Rogério Marinho viria logo em seguida, seu companheiro na oposição, e o senhor corre por fora. Quais as chances que o senhor acha que realmente tem, ou da sua vitória ou da vitória da oposição? Em primeiro lugar, é muito importante dizer que está carimbado. O Rodrigo Pacheco é Lula. Lula é Rodrigo Pacheco. Inclusive, o Pacheco recebeu o presidente Lula em sua casa. A gente fica assustado, Adalberto, que na altura do campeonato, colegas jornalistas seus publicaram em grandes veículos, mostrando que senadores estão recebendo ligação de ministros do Supremo Tribunal Federal para votarem no Pacheco. Isso é muito grave. E a gente vê como as coisas estão indo por esse caminho. O senador eleito, Rogério Marinho, é um senador que tem um trânsito bom, apesar de ser novato aqui, é muito habilidoso e está correndo com o apoio do Bolsonaro. Eu acho que nós chegamos num momento que precisa de serenidade. Chega de polarização, chega de briga, né? Essa casa não tem que ficar no meio de tiroteio de um lado e de outro, né? Ela está acima disso, o Senado. Então, o Senado precisa ter essa sabedoria, essa independência, para que projetos que sejam eventualmente bons, que possam vir do governo federal, tenham a atenção e sejam deliberados, né? Agora, a gente não pode, de maneira nenhuma, levar isso para uma questão mais de terceiro turno. Eu acho que não é por aí. O momento é de conversa, eu tenho conversado com a maioria dos colegas aqui, pedido o voto, tem tido uma reciprocidade muito importante, porque eles sabem que eu estou aqui por causas, né, e que sou do diálogo, sou do equilíbrio, e eu acredito que a gente possa, de alguma forma, surpreender e, de alguma forma, ajudar nesse momento decisivo, repito, que o Brasil vai viver no próximo dia 1º de fevereiro, às 16 horas, quarta-feira. Tá, senador, 2 pontos aqui para a gente encerrar essa entrevista, mas eu queria ouvi-lo sobre isso. O senhor fez menção aí de o governo estar trabalhando a favor de Rodrigo Pacheco e também o senhor fez menção de ligações de ministros do Supremo fazendo campanha interna ali pelo nome de Rodrigo Pacheco. Bom, o nome disso é aliciamento, se por acaso for comprovado. Mas, enfim, o que o senhor tem ouvido exatamente dos senadores quando o senhor está fazendo a campanha? Porque nós tivemos 2 casos que chamam muito atenção nessa história recente do Poder Executivo, mais recente ainda, e do Supremo Tribunal Federal com o Senado. Primeiramente, decisões do Senado que passaram por cima, decisões do Supremo Tribunal Federal que passaram por cima do Senado, seja em relação a, por exemplo, tirar parlamentares, tirar a capacidade de parlamentares se manifestar em rede social. Nós temos um artigo constitucional que garante a inviolabilidade do que diz o parlamentar. Bom, isso não foi levado em conta. E agora, recentemente, nas medidas do governo Lula, até então o governo eleito, que conseguiu negociar no Senado toda aquela PEC do fura-teto de uma maneira que foi extremamente muito mais simpática no Senado do que a oposição que ganhou na Câmara dos Deputados. Na sua opinião, por que isso está acontecendo dessa maneira? Claro que era a formação antiga do Senado, tem a renovação de um terço agora, mas isso é a posição do Rodrigo Pacheco, na sua opinião? Olha, eu vejo que o jogo é bruto, sabe, Adalberto? O jogo é bruto
essa questão de barganha, a gente ouve de um lado, ouve de outro, de troca de favores, de comissão para lá, de cargo para cá. E eu não faço esse tipo de coisa, não entro nesse caminho. O meu contato é com a sociedade e com senadores idealistas, que tem muitos aqui, né? Então eu confio nisso para que a gente possa ter uma casa democrática. Só para você ter uma ideia, eu estou me comprometendo com todos, que pelo menos um projeto de cada senador, seja ele de qual partido for, pode ser de PT, de PL, enfim, eu vou colocar em plenário, um por ano, pelo menos um por ano, porque não basta ser amigo do rei para que se coloque os projetos em votação. Então, eu vejo que nós estamos num momento extremamente delicado, a liberdade de expressão está pegando, certo? Você sabe, nós temos artistas religiosos, empreendedores do Brasil, jornalistas com passaporte retido, com redes bloqueadas, com contas bancárias congeladas, parlamentares, porque o nosso trabalho é fazer leis, fiscalizar, mas é falar. O nome está dizendo falar e falar. Então, nós estamos de cabeça para baixo hoje no Brasil e, mais do que nunca, vamos precisar do Senado, da sabedoria, do discernimento de cada senador que saiba colocar esse voto pelo Brasil. Aí não é uma questão, repito, ideológica, política, é pelo Brasil, para que o Brasil, as pessoas respirem. O brasileiro, eu tenho andado, está triste, está cabisbaixo, Adalberto. O brasileiro está com medo de se expressar, né? E isso eu nunca vi, pelo menos na minha vida, eu nunca vi, fiz 50 anos agora no ano passado, e nunca presenciei o que eu estou vendo nas ruas. Então, é o Senado que vai fazer essa diferença e nós precisamos ter fé, precisamos aí ter muita confiança, ação e oração para que a gente possa virar esse jogo e os ventos estão soprando a nosso favor. Senador, o senhor vai levar a sua candidatura até o fim, mesmo até o momento, pelo que se tem de informações? É claro que o senhor pode ter outro tipo de informação, mas que o senhor seria exatamente quem está correndo por fora? Ou o senhor pretende lá na frente, dadas as condições, fazer uma coligação com Rogério Marinho para ter um candidato apenas de oposição? Olha, é claro que o meu alinhamento ideológico, político, de visão de Brasil é mais próximo do Rogério Marinho do que do Rodrigo Pacheco. Agora, a nossa candidatura, que é, repito, da sociedade, ela tem pautas que nenhum dos dois abraçam diretamente, corte de privilégios, né, para alguns, para os três poderes, inclusive começando cortando na própria carne, né? Muitos senadores já fazem isso, abrindo mão de carro oficial com motorista, de plano de saúde vitalício, de apartamento funcional, né? Nós precisamos dar essa resposta com um orçamento de 5 bilhões de reais que o Senado tem. As reformas que o Brasil já teve, nós não podemos ter retrocesso, reforma trabalhista, reforma previdenciária, e precisamos avançar na reforma política, numa reforma do judiciário, né? E numa reforma administrativa. Esse país tem tudo para dar certo, né? E o Senado ele pode ser protagonista nesse momento do país. Então, nossa candidatura tira votos, mais do Pacheco, inclusive, né? É uma candidatura que procura conversar direto com senadores que têm esse idealismo, e eu acho que nós estamos colaborando para a renovação e para a oposição. Tenho certeza que se eu passar para o segundo turno, o Rogério Marinho me apoia, e se for o inverso, é claro que a gente quer a mudança, quer a renovação na nossa Casa Revisora da República, para que ela possa voltar a ser respeitada, porque eu acho que a credibilidade hoje, Adalberto, do Senado, só não é pior do que a credibilidade, infelizmente, do STF, que é muito importante para a democracia, né? É uma instituição, sim, é um pilar da democracia, mas por equívocos, desvios de conduta de alguns ministros, né? A imagem está muito ruim e o Senado vai junto, porque está omisso, assistindo a tudo de camarote, sem nada fazer. O senhor está falando justamente do desequilíbrio dos poderes, é isso? Hoje você tem quase que o executivo alinhado com o judiciário, e o Congresso, na atual composição, também se aproxima mais disso, é isso? Por isso que o Senado precisa ser independente. Nesse momento, nunca foi tão importante, né, que o Senado tenha uma fortaleza ali para fazer
o equilíbrio para o Brasil. Então, essa é uma semana decisiva. Eu acredito que nunca no Senado se teve uma decisão tão importante, e eu quero convidar a população para conversar com seus representantes, se mobilizar, né? Porque eu acredito que o voto aberto pode decidir essa parada pelo Brasil, pela renovação, pela mudança. Senador Eduardo Girão, muitíssimo obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor e boa sorte, hein? Eu que agradeço, Adalberto, parabéns pelo programa, estou sempre assistindo e aprendo muito com todos vocês. Trabalho independente e com muito cuidado nas informações. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil e tenha misericórdia da nossa nação. Muito obrigado. Mais uma vez, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, é exatamente candidato à presidência do Senado. Os outros dois candidatos, conforme eu informei, é o atual presidente, Rodrigo Pacheco, que concorre à reeleição, com o apoio, inclusive, do Palácio do Planalto, é o candidato mais governista nesse aspecto, e também Rogério Marinho, ex-ministro de Jair Bolsonaro, que é outro candidato da oposição.